Agora o nosso assunto é saúde. Olha, na busca pelo corpo perfeito, muita gente perde a noção do limite, do perigo, né, Gilvan? E acaba colocando a vida em risco. É verdade, coloca assim. E nas últimas semanas, um fato ganhou destaque em veículos de comunicação do país, quando a modelo foi internada na UTI com infecção gravíssima depois da aplicação de hidrogel nas coxas. Para falar sobre os perigos e dos procedimentos como esse, o quadro de saúde de hoje convida o cirurgião plástico André Mendonça, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aqui em Alagoas. Bom dia, André, muito obrigado pela sua presença. Dá para começar explicando o que é esse hidrogel? Bom dia a todos. Sim, dá para explicar. É um composto de um gel com poliamida, que se aproxima muito ao plástico. Na verdade, a composição básica dele fabricado no laboratório na Ucrânia. E de que forma ele deveria ser usado? Porque, pelo que a gente vê, ele costuma ser usado por meninas pelas mulheres para dar volumes a determinadas partes do corpo que ela quer, né? Mas qual é a recomendação do uso de hidrogel pelos profissionais? Bom, embora a Anvisa recomenda o seu uso em pequenos volumes para qualquer fins reconstrutores ou estéticos, os cirurgiões plásticos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, recomenda apenas para fins reconstrutores pequenos volumes, embora nós recomendamos, mas na prática a grande maioria dos cirurgiões plásticos não fazem. Agora, o corpo reage a algo estranho como esse, em grande quantidade? Sim. Há uma reação? Se fala numa bactéria, que ela pode ter contraído uma bactéria, mas o corpo por si só reage em relação a isso? Sem dúvida. É um produto praticamente permanente, você não consegue retirá-lo completamente, se assim a paciente desejar. E o mais grave desse produto é que está sendo feito em grandes volumes, como você mesmo falou, por profissionais que nem médicos são. Então, eles não são médicos, eles não são especialistas naquele procedimento e assim estão fazendo de forma desordenada. Então, para você ter ideia, se orienta, se admite um uso de até 50 cc, que é a unidade que nós utilizamos, que tem de meio ml, 1 ml, e está sendo utilizado 400, 500, 600 ml. Então, é realmente uma coisa absurda e muito perigosa. Quais são os principais problemas que podem causar à saúde com isso aí? Problemas graves, né? Como no caso dessa modelo aí. Bom, você pode, ao momento que você aplica tecnicamente de uma forma não convencional, você perfurar algum vaso, provocar uma trombose daquela região, uma necrose da pele daquela região. Além disso, você pode provocar infecção. Existe realmente uma possibilidade de você levar alguma bactéria que ela fica, entre aspas, adormecida no momento e por algum problema que o paciente tem, ele pode ter uma infecção depois de muitos anos de aplicação. E você não consegue retirar. O grande problema é esse. Você pode fazer uma cirurgia para retirar, mas é um produto que ele vai se infiltrando entre tendões, entre músculos, e você não consegue absolutamente tirar em 100%. Quem afirmar isso não é verdade, não se consegue retirar o hidrogel, assim como aconteceu uns anos atrás com o Metacril, que era a bioplastia, que se falava muito, em grandes volumes, não se consegue retirar de forma alguma, que é um produto praticamente permanente. É uma coisa que assusta, e a gente percebeu isso nas reportagens, primeiro com a prisão daquela que não era profissional, não era uma médica, ela foi presa depois de colocar hidrogel numa garota, uma senhora que reclamou por telefone, dizendo que estava sentindo fortes dores, um drama muito grande. Chama a atenção em relação a isso, porque muitas vezes as pessoas procuram um profissional ou procuram preços, né, doutor? Às vezes não procura um profissional, procura preços. Às vezes alguém coloca o hidrogel da forma incorreta e uma pessoa que cobra barato. Esse é o grande problema hoje a ser enfrentado? A sociedade tem chamado atenção em relação a isso? Tem, a sociedade tem chamado realmente bastante incisiva nessa questão, em procedimento somente com um profissional especialista. A gente costuma falar, inclusive, cirurgia plástica somente com cirurgião plástico. No caso das aplicações dessas infiltrações, desses preenchimentos, basicamente com dermatologista ou cirurgião plástico, que são especialidades que têm essa formação para realizar esse procedimento, porque, como você bem falou, aquela paciente que aconteceu em Goiânia teve uma intercorrência, a profissional nem médica não soube como é que tratava aquela intercorrência. Não soube orientar, exatamente. Não orientou de maneira alguma. A questão da segurança, né? Nós sempre as pessoas têm que ficar Exato. atentas à questão da segurança. Procurar um profissional realmente recomendado, que saiba fazer, que seja seguro para aquele procedimento. E né? ela ignorava o pedido de socorro da mulher, né? Ela falando e ela ignorava. Talvez pela ignorância de que era o processo das complicações. Né? Ela não tinha conhecimento. A gente sempre fala, quando a gente está em treinamento com algum médico que está começando o seu treinamento, só faça um procedimento se você souber tratar a sua complicação. Isso é uma coisa básica da cirurgia. Então, e de vários procedimentos. Se você não sabe tratar uma possível complicação de um procedimento cirúrgico ou um procedimento minimamente invasivo, como os preenchimentos, não façam.
Agora, no lugar do hidrogel, existem outros produtos, né, que também são feitos, o procedimento é feito pelos especialistas, no caso os médicos, cirurgiões plásticos, como o ácido hialurônico. Esse é bem aceitável. Essa é a nossa recomendação. Pequenos preenchimentos nós fazemos com ácido hialurônico. Existem vários laboratórios de procedência com estudos bem feitos sobre o produto, já bastante recomendado, coisa que não existe com hidrogel, por isso nós não recomendamos, porque não temos estudos assim a longo prazo mostrando a eficácia desse produto e a sua segurança. E para outros fins, como você precisa fazer um preenchimento maior, como essa modelo fez, existem outros métodos a serem feitos, como, por exemplo, a própria gordura do corpo pode ser feita, ou através de próteses que tenham essa segurança. Então, são métodos consagrados na literatura médica. Então, por isso, nós recomendamos esses métodos. E mesmo assim, nem todas as pessoas podem se submeter a esse tipo de cirurgia, né? Porque todos os pacientes, eles passam por uma análise, por uma bateria de exames, para saber até se pode passar por aquele tipo de cirurgia, né? Mesmo assim. Perfeito. Nem todo paciente que vai a um consultório de um especialista da cirurgia plástica, ele tem indicação. O cirurgião ele tem a obrigação, e assim ele faz, com o seu treinamento que ele teve, para que contraindique um procedimento quando ele julgue que é necessário. Oriente, né, doutor? Oriente. Agora, doutor, quem está nos assistindo agora, por acaso tiver alguém que tenha aplicado o hidrogel, que conselho o senhor daria a essa pessoa? Primeiro, ter calma, não adianta ficar em pânico nesse momento, né? Procurar o seu especialista para acompanhar aquele processo, qualquer mínimo sinal de infecção, tentar fazer, inclusive, os procedimentos que foram feitos, procure um especialista para que não tenha uma complicação maior nessa reparação. E as pessoas que não fizeram isso e que pensem em fazer, realmente não façam isso. Evitem. Acho que o papel de vocês é fundamental nessa divulgação que vocês estão fazendo para que a gente alerte a população, né? Exatamente, esclarecer a população. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está aberta no site nacional, a gente já traz orientações, inclusive sobre hidrogel, para que a população realmente evite esses procedimentos, não somente o hidrogel, mas outros procedimentos que são invasivos e que não devem ser feitos por profissionais que não sejam cirurgiões plásticos, nem tampouco por profissionais que não são nem médicos. É verdade, doutor. Nós queremos agradecer mais uma vez a sua presença aqui, muito esclarecedora. Muito obrigado. Eu que agradeço a Obrigada, oportunidade. bom dia, Obrigado. doutor.